5 vezes Saul tentou extinguir a vida de Davi, e a primeira delas foi através de uma lança. Após o povo se recusar a ouvir a Deus, Saul tornou-se o primeiro rei de Israel. Contudo, apesar de receber uma ordem direta de Deus, Saul desobedeceu. Essa atitude de desobediência foi a gota d'água, levando Deus a retirar seu espírito de Saul, marcando a dolorosa separação entre ele e o divino. Essa ruptura entre Deus e Saul é, sem dúvida, uma das ocorrências mais tristes nas Escrituras. Quando Saul percebeu que Deus estava com Davi, o rei empreendeu em perseguir Davi em todas as oportunidades. O ódio de Saul por Davi é evidente em 1 Samuel 16, verso 14 ao 23. Saul estava determinado a tirar a vida de Davi de todas as formas, começando até mesmo em seu próprio palácio. No dia seguinte, um espírito maligno tomou conta de Saul enquanto ele profetizava em sua casa, enquanto Davi tocava sua lira, como de costume. Saul segurava uma lança em suas mãos e a arremessou, dizendo consigo mesmo que prenderia Davi à parede. Entretanto, Davi o esquivou 2 vezes. Saul temia Davi, pois o Senhor estava com ele, mas havia se afastado de Saul. Então ele enviou Davi para longe e o colocou no comando de 1000 homens. Davi liderou as tropas com grande êxito, pois o Senhor estava com ele. Percebendo o quão bem-sucedido Davi era, Saul passou a temê-lo ainda mais. No entanto, todo Israel e Judá amavam Davi, pois ele os guiava com sabedoria em suas campanhas. Felizmente, Saul errou em seu intento mortal, concedendo a Davi outra oportunidade de viver. As batalhas exteriores e interiores de Saul revelam que sua obsessão em tirar a vida de Davi aponta para suas inúmeras batalhas invisíveis e pessoais. A fixação de Saul na morte de Davi começou devido a um medo inato em seu coração, presente muito antes mesmo de conhecer Davi. Ao longo do reinado de Saul, guerras amargas foram travadas contra os filisteus. Incapaz de subjugar a ameaça constante dos filisteus, ele procurava incessantemente alguém forte o suficiente para vencer essas batalhas intermináveis e humilhantes. Ironicamente, o homem que eventualmente derrotou os maiores adversários de Saul acabou se tornando seu próprio inimigo. Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada em sua mão. Ele abateu o filisteu e o matou. O rei inquiriu: "Descubra de quem é filho este jovem." Saul perguntou a ele e Davi respondeu: "Eu sou filho de teu servo Jessé, de Belém." 1 Samuel 17. Contudo, a euforia após a vitória sobre Golias e a expulsão dos filisteus da batalha não durou muito para Saul, pois a inveja tomou conta dele quando o povo passou a exaltar Davi mais do que o próprio rei. Ao retornarem após a vitória de Davi sobre o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel para receber o rei Saul com cânticos e danças alegres, acompanhadas por harpas e alaúdes. Entoavam: "Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares." Essa repetição enfureceu Saul profundamente. "Acreditaram a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares", pensou. "O que mais ele pode desejar senão o reino?" A partir desse momento, Saul passou a vigiar Davi de perto. Mesmo com a vitória sobre seus inimigos graças à ajuda de Davi, Saul nunca se sentiu confiante ou em paz com a posição que Deus lhe havia concedido como rei de Israel. Até que lidemos com nossos demônios interiores, fraquezas ou debilidades, permaneceremos inquietos e temerosos. A verdadeira paz, tanto interna quanto externa, só pode ser alcançada por meio do completo descanso e dependência de Deus. A obsessão de Saul por intranquilidade e sua fraqueza em buscar constantemente batalhas, sejam reais ou imaginárias, o impeliram a buscar a morte de Davi, mesmo diante do sincero amor deste por Saul. Em uma segunda tentativa de tirar a vida de Davi, Saul o colocou como capitão de 1000 soldados, provavelmente na esperança de que perecesse em batalha contra os filisteus. A filha de Saul, Mical, estava apaixonada por Davi, e Saul viu nisso uma oportunidade sinistra. Planejou entregar Mical a Davi como esposa, esperando que isso se tornasse uma armadilha mortal. Saul instruiu seus servos a persuadirem Davi secretamente. No entanto, Davi, humilde, ponderou sobre a proposta, argumentando que era apenas um homem pobre e desconhecido. Mas ao ser informado disso, Saul determinou que o preço para a mão de Mical seria 100 prepúcios de filisteus,
visando vingança contra seus inimigos. Davi aceitou o desafio e, antes do prazo estipulado, voltou com 200 prepúcios, superando as expectativas. No entanto, em vez de aplacar a hostilidade de Saul, isso apenas aumentou seu temor, pois percebeu que o Senhor estava com Davi e a filha de Saul, Mical, amava-o. Desde então, Saul tornou-se ainda mais temeroso de Davi e permaneceu seu inimigo pelo resto de seus dias. 1 Samuel 18, versículo 20 ao 29. As contínuas vitórias de Davi em batalha eram vistas como um sinal de que o Senhor estava com ele. Infelizmente, a reação de Saul foi de ódio e medo crescentes em relação a Davi. A intensificação do temor de Saul ocorreu após a derrota de Davi contra 200 filisteus, o dobro do número esperado. As missões aparentemente impossíveis que Saul enviou Davi foram uma tentativa de garantir sua queda. Morte número 3. Morte na casa de Davi. O rei Saul tentou matar Davi em seu palácio novamente, mas não teve sucesso. Então, ele enviou seus soldados para a casa de Davi. Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi e matá-lo pela manhã, mas Mical, a esposa de Davi, o alertou. Ela disse a Davi que se não fugisse naquela noite, seria morto no dia seguinte. Mical guiou Davi pela janela e ele escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo e o colocou na cama, cobrindo-o com um manto e colocando um pouco de pelo de cabra na cabeça. Quando os homens de Saul foram capturar Davi, Mical disse que ele estava doente. Saul enviou os homens de volta para ver Davi e ordenou que o trouxessem em sua cama para que pudesse matá-lo. Quando os homens encontraram o ídolo na cama e alguns pelos de cabra na cabeça. Saul perguntou a Mical por que ela o enganou dessa maneira, e ele a mandou embora para que Davi pudesse escapar. 1 Samuel 19, verso 11 ao 17. Saul continuava vendo Davi como seu inimigo, embora Davi nunca lhe desse motivo para pensar assim. Davi permanecia um filho e servo leal de Saul, mesmo sendo constantemente perseguido, porque ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele. Desde o início, Saul sabia que Davi seria seu substituto no trono de Israel, o que o levava a odiá-lo. Morte número 4. Morte em uma festa. Jonathan achava difícil acreditar que seu pai odiava tanto Davi a ponto de querer matá-lo. Afinal, Davi só lhe trouxera coisas boas. Durante uma festa, quando Davi não apareceu, Saul ficou em silêncio, pensando que algo acontecera para torná-lo cerimonialmente impuro. No segundo dia, quando Davi ainda não apareceu, Saul perguntou a Jonathan por que o filho de Jessé não viera. Jonathan explicou que Davi lhe pedira permissão para ir a Belém. Saul ficou furioso com Jonathan, acusando-o de se aliar a Davi e ameaçando matá-lo. Saul lançou sua lança contra Jonathan, indicando suas intenções assassinas. Jonathan ficou angustiado com o tratamento vergonhoso de seu pai a Davi durante a festa. 1 Samuel 20. Morte número 5. Morte para um homem em fuga. Finalmente, quando Davi percebeu que não poderia mais se esconder de Saul em Israel, fugiu para outras cidades. Surpreendentemente, as inseguranças de Saul continuavam a fervilhar por dentro, a ponto de ele deixar o povo que liderava para perseguir Davi e tentar matá-lo. Sua obsessão o levou até a matar pessoas que esconderam Davi. Quando soube que Davi e seus homens foram descobertos, Saul estava sentado com uma lança na mão, pronto para agir. Ele ordenou que seus guardas matassem os sacerdotes do Senhor, acusando-os de se aliarem a Davi. No total, 85 homens foram mortos, e a cidade dos sacerdotes, Nob, foi destruída, incluindo homens, mulheres, crianças, animais e todos os bens. 1 Samuel 22. É triste saber que Saul foi tão longe a ponto de matar muitas pessoas e destruir cidades apenas porque não conseguia matar Davi e pôr fim à sua obsessão. Davi começou como ajudante na corte de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era um guerreiro excepcional contra os filisteus, o que o tornou muito popular. No entanto, Saul ficou com ciúmes de sua popularidade e tramou matá-lo. Davi fugiu para o sul de Judá e Filístia, na planície costeira da Palestina. A história destaca como as inseguranças, o ódio e a obsessão de Saul por Davi levaram a atos extremos de violência e destruição. Davi, inicialmente um servo fiel de Saul, tornou-se o alvo de sua ira injustificada. A narrativa destaca as consequências devastadoras quando as emoções negativas não são controladas e resolvidas.
Filístia, na planície costeira da Palestina, foi onde Davi demonstrou grande sabedoria e perspicácia ao lançar as bases de sua carreira. Após várias tentativas frustradas de Saul para matar Davi e 2 oportunidades perdidas de vingança por parte de Davi, o ódio de Saul e a corrida incessante finalmente encontraram uma trégua temporária. Davi, aproveitando-se de um momento oportuno, aproximou-se sorrateiramente de Saul enquanto ele dormia. Davi pegou a lança e a jarra de água que estavam próximas à cabeça de Saul e saíram sem que ninguém percebesse. Todos estavam profundamente adormecidos, pois o Senhor os havia mergulhado em um sono profundo. Davi cruzou para o outro lado e subiu no topo de uma colina a certa distância. Com uma ampla extensão entre eles, Davi chamou o exército e Abner, filho de Ner, indagando se responderiam. Abner questionou a identidade de Davi, e este afirmou que o que fizera não era bom, e que tanto ele quanto seus homens deveriam morrer por não protegerem o ungido do Senhor. Reconhecendo a voz de Davi, Saul admitiu seu erro e confessou que agira como um tolo. Davi, respeitoso com o ungido do Senhor, mostrou a lança de Saul e sugeriu que um dos jovens de Saul fosse buscá-la. Davi enfatizou que o Senhor havia entregue Saul em suas mãos, mas ele se recusou a tocar no ungido do Senhor. Ao expressar seu arrependimento, Saul abençoou Davi, profetizando que ele faria grandes coisas e triunfaria. Davi partiu em seu caminho, e Saul retornou para casa, encerrando temporariamente o ciclo de hostilidades. Este episódio parece ter sido o momento em que Saul percebeu a futilidade de continuar lutando contra alguém escolhido explicitamente por Deus para substituí-lo como rei improdutivo. Quanto à questão de se as inseguranças, raiva e medo que impulsionaram o ódio de Saul por Davi deixaram seu coração antes de sua morte, não podemos ter certeza. No entanto, uma lição importante que podemos extrair de sua história é que, se não lidarmos com nossas batalhas internas e vencermos os maus desejos em nós, eles se tornarão mais proeminentes a cada dia, até que finalmente assumam o controle e destruam tudo o que valorizamos. Quanto à lealdade de Davi a Saul, mesmo após tudo o que Saul lhe fez, ela foi principalmente motivada pelo fato de que Saul havia sido ungido como rei pelo Senhor. Isso significava que o reinado de Saul fora escolhido por Deus, e Davi não queria agir contra a vontade divina. Em uma ocasião em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele se absteve, afirmando que Deus, e não ele, deveria decidir o destino de Saul. Além disso, Davi considerava a vida de Saul como preciosa e de tremendo valor. Ele tinha uma grande fé no plano e no timing de Deus. Enquanto Deus quisesse que Saul fosse rei, Davi esperaria. Ele não tomaria as coisas em suas próprias mãos. Após a morte de Saul, Davi tornou-se rei de Judá por 7 anos, antes de ser nomeado rei de todo Israel. Ele governou por um total de 40 anos, sendo reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Podemos ver a sabedoria de Davi em respeitar o rei ungido por Deus, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Sua fé e confiança no plano divino são lições valiosas para todos nós. Na oração, agradeceu ao Senhor por cada chamado e atribuição, reconhecendo a graça de ser escolhido como seu povo. Pediu a revelação de fraquezas e inseguranças, buscando a ajuda para abandonar as obsessões e ser grato por cada bênção, sem invejar os outros ao seu redor. Em nome de Jesus, encerrou a oração.